Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli. Dr. Flávio, é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Eu vim hoje a convite de vocês, agradeço esse convite e vamos falar um pouquinho sobre uma doença bastante perigosa, insidiosa, é uma doença complexa, de multifatorial e que afeta o nervo óptico, que é o glaucoma. Hoje se fala em glaucoma. Vem crescendo o número de pessoas que têm essa doença? Existe na população mundial uma porcentagem de mais ou menos de 20 a 25% de pessoas que estão no grupo de risco da doença. E essas pessoas têm uma tendência e uma incidência maior da doença. Então é necessário estar atento, porque é uma doença irreversível, você começa a perder a lesão nervo óptico, começa a perder a visão e você consegue estabilizar, mas não consegue regredir o problema. E é uma doença hoje tratável, mas ela é incurável, não existe um remédio para resolver o problema. Posso perder a visão com ela? Exatamente. Esse é o motivo dos médicos, os oftalmologistas, fazerem campanhas mundiais, porque ela pode lesar o nervo óptico, que é o principal condutor da visão até o cérebro, e a pessoa ficar cega. Hoje, o que causa o glaucoma? Tem uma lógica, Existem explicação? Dois tipos de glaucoma. O glaucoma agudo, que é um glaucoma mais raro, que ele ocorre geralmente durante a noite, a pessoa vai dormir e quando levanta com a pressão muito alta do olho e geralmente já com sequelas bastante importantes. E nós temos o mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, chamado crônico. Esse glaucoma, a pressão vai aumentando gradativamente durante a vida, principalmente depois dos 50 anos, acaba lesando o nervo óptico de uma forma insidiosa e o paciente vem a apresentar um déficit visual importante. Como a lesão começa no campo visual periférico, a pessoa não percebe que está tendo lesão. Aí ocorre que quando ela procura o médico, que já está com deficiência visual, o glaucoma já está bastante avançado. O senhor falou em pressão no olho. Existe alguma ligação com pressão arterial ou não? É diferente? Não existe. A pressão ocular é uma pressão própria do olho. Ela vai de 10 a 20 milímetros de mercúrio. É uma pressão normal e ela pode alterar durante o dia. Ela geralmente está mais alta na madrugada e durante o dia ela é mais baixa. Então ela pode, de repente você faz uma medida de pressão mais à tarde, ela está bem baixa, de manhã ela está um pouco mais alta, isso é normal. Agora ela não deve passar muito dos 20 milímetros de mercúrio, que aí pode começar a danificar o nervo óptico. Isso daí é só observado com exames ou a pessoa começa a sentir alguma coisa? Os exames oftalmológicos, a partir dos 20 anos, 20, 30 anos, é muito importante para detectar pessoas que já tenham uma tendência, porque o médico oftalmologista, que tem experiência em glaucoma, ele consegue, através de um exame chamado mapeamento de retina, identificar esses 25%, 20%, 25% das pessoas que apresentam uma tendência maior a ter o glaucoma, que tem um lado genético também, famílias que têm glaucoma. E através desse exame você já alerta o paciente a fazer um exame com mais frequência, principalmente depois dos 40 anos. E claro que as crianças, os recém-nascidos, hoje é obrigatório por lei, são os exames que você faz, né, além do pezinho, tem o exame do olhinho vermelho, em que você detecta já doenças bem precoces na criança, que é o caso do glaucoma congênito, que é muito grave, que é o caso da catarata congênita, que pode ser causada por doenças infecciosas durante a gravidez, no caso a rubéola, a toxoplasmose, e também o glaucoma congênito. No caso, a partir de que idade pode aparecer o glaucoma? Já em crianças bem pequenas? Você deve ter visto na sua vida já crianças com olho grande, né? São aquelas córneas grandes. Essas crianças têm que tomar muito cuidado, porque pode ser uma
anomalia congênita, uma córnea muito grande, um olho muito grande. Geralmente não é, mas é importante. Toda vez que você tiver uma criança com olho muito grande, é importante levar ao oftalmologista para verificar a pressão ocular e verificar se não há uma doença desse tipo, que é bastante grave e deve ser tratada nessa fase aí da infância. O diagnóstico é só feito com equipamentos ou consegue fazer ele mesmo assim só no olhar? É muito difícil você fazer um diagnóstico de glaucoma só olhando para uma pessoa. Diria que é impossível. Você precisa, um médico experiente já tem dificuldade através de aparelhagem, fundo de olho. Nós temos assim uma dúvida muito grande em alguns casos em que você tem um glaucoma borderline, que a gente chama, né? O glaucoma não está instalado ainda propriamente dito, então a gente tem dificuldade, mesmo com experiência, muitos anos vendo esse tipo de doença, a gente acaba ainda tendo dificuldade de ter certeza se o paciente tem a doença ou não. Hoje nós temos aí alguns exames assim que detectam bastante o dano de fibras ópticas, que seria o OCT, que é um exame que consegue detectar de uma forma mais precisa se você está tendo lesão dessas fibras. De que maneira é o tratamento? O tratamento do glaucoma hoje ficou muito fácil, muito simples, através de medicamentos. O governo dá esse medicamento e é um colírio que você pinga de manhã e à noite e deve ser tratado como você toma um remedinho para a pressão arterial, para baixar a pressão arterial, que não tem nada a ver com a pressão ocular. Você pinga um colírio no olho e você controla essa pressão. Esse é um tratamento bem tranquilo. Glaucomas assim mais rebeldes, glaucomas em que não respondem a um tratamento clínico, é necessária uma cirurgia. É uma doença silenciosa ou a pessoa consegue falar assim, nossa, eu preciso buscar ajuda, tem alguma coisa de errado comigo? Tem alguma coisa que traz esse alerta? O glaucoma, esse é o grande problema do glaucoma, é uma doença insidiosa, geralmente não dá sintoma, a não ser nesses casos assim muito raros, que são os glaucomas agudos, em que a pessoa acorda com dor violenta no olho. Mas é muito raro esse glaucoma. O mais comum é o glaucoma crônico, é aquele em que você não percebe que você está tendo a doença. Esse é o grande problema. Tem alguma coisa do dia a dia que ajuda ao surgimento dessa doença? Eu gostaria de fazer um alerta, principalmente a classe médica, que tem conhecimento, claro, disso, os pediatras, né, os otorrinos, que usam muita cortisona, porque a cortisona é um medicamento muito bom, quando bem indicado, num momento preciso, ou seja, com um tratamento não muito prolongado, mas ele traz grandes problemas para o olho. Ele apresenta o aumento da pressão ocular, é o principal, e também a catarata. Então eu alerto, eu gosto de alertar, é o preventivo isso daí, né? O exame preventivo é muito importante, alertar a população de não usar esses medicamentos indiscriminadamente. Porque no Brasil você vai na farmácia, o farmacêutico vende para você um remedinho desse. Aí a pessoa pinga uma, duas vezes, o olho fica branquinho, fica bonito, ele gosta e passa a usar sempre. E esse é o grande perigo, acaba tendo uma doença grave, séria, levando até a cegueira, como houve casos aí, até vinculados na mídia, crianças que usavam esses remédios de uma forma indiscriminada e ficaram cegas. A senhora está atendendo aqui em Andradas, tem encontrado muito desses casos? Tenho. É interessante porque como é uma droga muito boa e ela responde bem a essas pessoas que têm alergia, principalmente rinite alérgica, pessoas que têm conjuntivite alérgica, então os médicos costumam receitar. Mas é muito comum. E quando você pega um paciente, uma criança, que está no grupo de risco, que geneticamente tem uma tendência a ter a doença, ela desenvolve a doença usando esse medicamento de uma forma muito prolongada. Tá certo. Doutor Flávio, eu agradeço a participação do senhor aqui. Até a próxima oportunidade. Obrigado, João. Obrigado à TV. Eu estou à disposição para novos esclarecimentos. Começamos hoje na sessão TV Atende com o oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli.